den tentación pacífica. Cada victoria, forza taduna, lucha kutur forza, vence oscuridad, mira bona Jesús, Él lo vence pavor. Eso por vence para nós. Jesús ciudadanos, conforta y guardamos, esta clapa ayuda, Él lo vence pavor. Ducha tarde, ué. Ducha sábado à tarde, meu irmão. Deus bendiga-nos cada um. Tata tarde, nós te agradecemos um dia mais. Para dar nós uma palavra à ordem do dia. Para que nós possamos instruir. Ajuda nosso humano a compreender a situação que nós está passando. E Senhor, que está dando nos força, ânimo para nós possamos seguir para adiante. Mientras tanto, o Abo está mostrando-nos o dia de novo, como para nós seguir viva cara de terra. Dante um dia mais, Senhor, a o Santo Espírito guia-nos, dá-nos agradecimento em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos que buscar verdade, meu irmão. Nós temos que buscar verdade 100% de nossa vida. Então, assim aqui, nós não prevalecer. Se nós não buscamos verdade, nós também temos problema. Para você, nós temos que buscar Jesus todo dia de novo. Então, eta vence para nós. Então, verdade? Este assunto está vence para cada um de nós. Agora, também tem algo que me vai mostrar. Então, nós também ainda tem Isaías 58. Isaías 58. Se você mirar que tem escrito aqui na Ana, tem que poner: once you've experienced God for yourself, no one will be able to change your mind about Him. Hopi tempo busca Senhor na vida. Uma vez que eu conhecer Senhor, meu irmão, aí um caminho da união no tem e também estado para cambiar a maneira que o Apo lo pensa de Deus. Não conta por Deus, Deus, etc. Deus tem, meu irmão. Deus tem para unir tudo. Isso é o Senhor Jesus. Então, tenhamos que se nós não queremos Deus, nós não queremos de Deus, está impossível para nós querer Jesus, querer de Jesus, receber no Espírito, então para que nós vai salvar. É não vai. Que me diz, está uma linha, a Bíblia está cana, foi começamento até final, então cada de nós mestre está a vetar. Então você tem como botar você tem como botar parte aqui ave de como. Eu também explicava algo aqui. Lo que está sucedendo com o de nós, tá? Então tá doendo-me esse aqui seguro. Me tem tópico não me não tá gosta Biden não mês, pero ora que o senhor papi bom claro, me tem que respeitar. Que o Senhor está pisando, de caso me dá respeitar, me dá referência ao Senhor, para o qual o Senhor está pisando assim, está algo sério. Então, hora que está tratando um trabalho que Deus quer para mim assim, então que um coisa sério, e não por assim outro tampouco. Então, de caso aqui,
Esta trata de lo qual que nós sabemos da experienciar nos tour den e dia nan aqui, o tá é assunto de vacunação aqui. Então, tá roupa gente, tá papia, roupa coisa para eu, outra não tá papia, quando vai vacunar, não vai vacunar, vai vacunar, não vai vacunar, então é assunto, é problema mais grande de entre coisa para ver a maneira como se fera tá vega de si, não tem. Que mende parte bisabo sim, parte bisabo não, ora é um distrito que não tá vai, é tá bater, depois botar em abo, com hasta, sei te coisa mais feio, com hasta tem mundo de a nós bisa é mundo cristão, também botar em grupo, com si tá e outro grupo com si tá bisabo não vacunar. Que mente coisa feia, então tu fala comigo uma ambra mande coisa que para mim ave, mas waken tu me bisabo essa aqui, waga aqui. Nós tá bisa da bringa outro den tempo não difícil, em vez de bringa é tempo não difícil junto com o outro. Pode de acordo comigo? Nós tá bisa da bringa outro den tempo não difícil, em vez de bringa é tempo não difícil junto com o outro. Então, que como que bisa awe ku é parte que me lagi aqui na rato, passando que nós vai de palavra. Tata, nós agradecemos um dia mais, Senhor, bendicionar nesse momento aqui. Cuida nossa língua, nosso pensamento e tudo o qual você sabe de nosso coração. Tá, nosso agradecimento no nome de Cristo Jesus. Amém. O que está passando agora aqui? Ribe país aqui. Tem uma pandemia mundial. Tem par de doctor também delante, tem par de epidemiólogo, como te chama, também delante, etc, etc. Então, questo não está rondo de não, etc. Também papia over que eu tenho bem e quanto por cento não que. Tem uma comunidade bota livre para escolher. Então, a comunidade aqui também é um custo em grupo, que também sabe que não está vacunar, já não vai vacunar. Também vou para a minha tour de aqui, reina largo para não ter vacunar. Fine. Pero tem grupo que também sabe que não se não está vacunar, para hecho de um tipo de motivo que não tem a ver com medo nem nada, pero tem a ver também com o princípio não, que não está para trás de. Marca minha palavra, de dia aqui, para sombra doctor lança curso de média que de semana que está passando aqui. Então, Camila bem pedido dispensa para ser para somos dois trabalho para over de que se não vacunar porque estava feito trabalho de ela cambiar ele de outra maneira vista que antes quase um PCR test etc etc. Então é coisa aqui começa a lançar discussão, pero marca minha palavra não está bem zoomar. É tipo de coisa que está bem para somos nós maneira sempre nós também está cópia de coisas que outro não está se AFO bem 13 de nós casos na Corsol, então nós não está WAC Kiko também para nós. Então, é hecho que é coisa que é bem para adiante, você agora aqui, que também chega um caminho que ainda não vai cumprir com o qual com dono também instância também de esta vai vacunar para sombra botar trago tal então se não pode trás que hora ainda para arriba que não está trás também que também de trabalho também juízo no sumário para coisa que está de marcha tanto em valsu que está só vai chegar na direito humano com na mesa atrás que na mesa atrás trampa com na mesa então agora que não vai brincar toda coisa aí passando aqui e ainda que bisa com não que ainda que não está vacunado está bom aí essa aqui para nosso favor então é trampa tá ora com o direito humano bem que coisa que te cana caminha largo então al final o piano está lubida se agora que na Corsol tem hopi gente que não tem trabalho tem hopi gente que perde trabalho então bande de sei companhia não decidi que também kita gente fez trabalho para soma não vacunar me pobisa fora de agora aqui que Corsol também tem problema hopi sério para sombra e dona aqui não está compra não também compra problema para na mesa. Antes eu estava película com gente não está baixa de renta tem casa de gente etc. Aqui na Corsol tem gente não dor com não tem pouco placa não vai viva leu vai viva no caminho com não está querendo não está segura well marca minha palavra awe tem nenhum
camina na corsol com porta seguro. Que me andi que tá passa, ora com ele aqui, se costa aqui, que tem aqui fetar bom, que aqui não tem maneira mais, com família não, etc, começa lanta, então também tem problema não sério. Não tá pini, não tá nhabo, tem na boca, que me não quer, bonota, vou esconder, evitar esse tipo de coisa aqui, barato, na net com ele, então para costa na net. Pero aqui que tá passa, tem um grupo que tá bisabo foral, se imita mira, mas tanto, é grupo que tá bem bisabo, quando se não me tá respeitado para que como nota se etc, não tá bise se pero na cabeça não tem que al final tu rende mestre vai vacunar. É mais, aí chega a leu com o doutor encarregado que coisa que tá bem agora aqui, tá bem bisabo quando tá duna su e-mail, tá duna su número de telefone para você então para você explicar de como não que vai vacunar que medo botem etc. Que me ali com outra palavra por não estar respeitando minha decisão. Passou uma mesma coisa com outro ainda para pensar você me também tá dando meu número então vou chamar-me para que eu vá vacunar. Que tem problema? Que passa de minha cabeça? Vou comandar que minha coisa para tratar dos mandas, pero é coisa que tá falta de respeito ainda. Me tem minha decisão. Então, bom, nada com isso de como não está questionar ende com a decidir lá que nós bisa, Bíblia tá bisabo é homem, ela traz homem e ende mulher. Eu também era tipo de homem, tipo de mulher. Bom, não tá ens que coisa, só bota bisa você a casa com ende mulher. De como, bom, não pedir ende não vai transita para apontar uma que a passar com a cama de sexto, tá aqui coi. Bom assim é. Pero bota bini, porque bem papel com ele over de vacunação. Então, é mais, lo qual com a missão só me também tem família não com gente não com a vacunar, etc. O gente com a vacunar, tá na mesa que na pega gente com gente que me andi, a nós top sério que coisa, nós tá papel que coisa, nós tá busca para nós a coisa maneira não tá. O gente que tá vacunar, tá na mesa besta a variante na novo, variante na estranho, que tá pondo que hoje em dia tem com estranho, tá só de. Então, me tá bairiba, é sim, é não, lo qual que se me que para nós vamos compreender, ora que nós que vamos sair coisa aqui, de como, me tá bisa aqui, me tá bisa de como. Ora que nós que sai tipo de coisa aqui, nós temos que buscar sempre, tem uma palavra que sempre a mim, um versículo então, que sempre me tá usa, me tá mostrar agora aqui. Bota em ele em Isaías 41. Então, bota mira aqui não, o que bota mira aqui, tá esquema em solo, né? Bota esquema aqui para mira, amigo. Esquema em solo, tá bisa assim aqui. Agora nós temos problema, meu irmão, é qual que nós temos quase. Chega na 41, Isaías 41, versículo 21. Presenta o caso, Senhor da bisa. Então, después de que bisa aqui, bom, recebo defensa não fuerte para diante. É rei de Jacob da bisa. Ora da papi de rei de Jacob, meu irmão, onde qualquer rei, Senhor da papi de Senhor da papi que não, de suyo, Senhor Jesus Cristo, que ainda está vindo, então, de como é o rei de Jacob, passou a fora de Jacob e 12 tribos não asali. Tá fora de Jacob e 12 tribos não. Ora quando asali, com Jesus sabini, Jesus forma 12 apóstolos. Que me dita, e tribo não de Jacob estava 12 e apóstolos não de Senhor também tá 12. Mas como né? Então tem não e tem cinta. Então, que coisa passa? Que me ora com o Senhor da papi que não, Senhor da papi como rei de sua tribo não. Que me diz, e gente não que si tá querendo gente não que si tá parando banda de Senhor. Já, e não. Então, ora com o Senhor da bisa sei, para o Senhor é que bisa nós, em Deuteronômio, para nós escolher para vida. Então, o piende awe, tá escolhendo para morto, que tu vai. Me quer mostrar algo mais aqui. Dá-me o com minha pena. Minha pena cai em caminho na minha casa aqui. Dá-me o para sombra. É costa, nós temos bem até aqui, sim. É costa, nós temos bem estudar na maneira de estar. Agora, nós estamos em Isaías, que é a mitad com o rato, é a mitad travel de Isaías. Nós estamos em Isaías 58, e na mitad vai estar awe.
Lo que me vai mostrar agora aqui é simplesmente uma moneda. Então nós temos que compreender isso aí. Cada um de nós sabe, vai compreender isso aqui. Agora vamos mirar a moneda aqui, de minha mão, na minha pen, e tem duas bandas, tá verdade? 5 florim e tem duas bandas. Duas bandas e tem. Então o que passa é uma banda aqui, tá para pedir sim, vamos vacinar, mas com o tempo de política, sim, não. E outro também sabe, a mim da vacinar, mas tem motivo não. Se vamos mirar duas bandas, tem custam de droga, não guarda, etc, etc. Emblema, etc, etc. Na outra banda também é uma coisa. Que mende cada um tem seu direito para defender seu standpoint. A hora de como está usando aqui para sombrar, o pipiano não está se coisa aqui, pero não está lubida, que é moneda aqui, é verdade na errante. É verdade, está riba errante de florinho. Então, mira florinho aqui, se me quitei agora aqui, já, me quitei florinho agora aqui, me vai botar para, eta para, passou a riba errante, eta corre. Me supla, mas mire, eta dry, já, me mandele, eta corre, de com, passou a moneda aqui, está errante, está é verdade. Então, também as coisas que nós também como rende, Hope de nós está aqui, se é banda, para que ela cai na banda que agora aqui, então outro não tira, para que com a time está começar, time anta tira, está cai na outra banda. Que vem nós também não está bem se coi tira, mente lot. Não está tira lot, se banda que cai, time A está começar a bater, se banda que cai, time B está começar a bater. Então agora nós temos que buscar a verdade. Em palavra de Deus, nós temos que buscar a verdade. Então a verdade, botar é solamente, ora que é moneda aqui, começa a lora. Ok? A outra moneda que vai lora, me também mostrar algo. Em Isaías 58, tem que Deus está papia aqui na. Bom, agora nós estamos aqui na. Nós estamos brincando outro em tempo não difícil, em vez de brincar, é tempo não difícil junto com o outro. Pampa nós vamos brincar tempo não difícil junto com o outro. Senhor está para pedir unamento verdadeiro. Já? Passou uma hora que nós estamos olhando nós de tipo de caso não aqui. Mas mandava de Isaías 41, versículo 21, para nós apresentar nos casos que o Senhor. Eta é rei de Jacob, é rei de 12 tribos, é rei de 12 apóstolos, e ave nos rei. Como está querer ou não está querer, ora que o Senhor está papia aqui não, então vai papia nós é uma de Deus. Pode vai compreender agora me começa a explicar. Eta bisa assim aqui, grita duro, não tem adem. Alça por voz maneira trompete e mostra mi pueblo na transgressão e casa de Jacob não picanam. Aqui não, Senhor da papia na atalaia não de Cristo. E gente não que o Senhor põe como watchman, como guardia, caminhando não gente não vai pisotear Senhor seu mandamento não, Senhor sua enseñança, Senhor sua doutrina. Como está solamente na Bíblia, não da igreja não. Já? Esse aí está papiando de jeito. Então, essa trompeta não fica, ora bom mira com costa robês, botem com abre boca papia, com angústia, olha gata não problema, não tá abas problema, só tá esse aí que você chamava PAV. Então, esse aí nós temos que sinhar assim. Cada um está pretender que está eu de Deus, abre boca papia, mas Deus está bisa nós. Esse aí nós temos que assim. Mostra o pueblo de Jacob, a casa de Jacob, não picanam, que é pueblo ave, que em verdade está proclamando que é de Deus, mostra na iniquidade, não falta cinta. Então, eu estou não está buscando dia tras dia. Ora, para isso assim, tu rende está mandando versículo todo dia, Deus está bom, bendição para o ave, agora que a palavra de Deus está bisa, tal, etc, etc. Não está buscando dia tras dia. E tá não delícia para conhecer mi caminho não. Maneira uma nação com a justiça e não abandonar a ordenança de Deus. Primeiro quando está aparentado tá que me de santo maneira não sou. Não está pedindo decisão justo para cerca de Deus tá não delícia. Para que conosco ayuna e bonota mira o não tá puntra. Na mesma que bisa todo que eu ando apontar. Para que conosco ayuna e bonota mira Deus, a mim tá agregar esse acerca. Para que conosco humilha nos mes e bono tari para
Dios, que me andi, não tá papiando aqui, não que tu vai. Ok, eu orei, tá bem, pida aqui. Mira, riba é dia que o bolso tá yuna, bolso tá assim lo que bolso quer. E tá explotar turbo so tradonan. Até costa bini. Waga aqui. Obigene nang ku awe tá bisabo vai vacunar tá para ajuda nós rumana mes tá para não pega rumano nunca bom pensa. Ture tempo donador de trabalho nang a explotar trador nang Pontahanha ku eko ita bata matamento espiritual, bota bata matando trado su espírito, e trado atra, mita kora lugar na mane Denis na aqui. Ele na tra, ora coisa vira malu, chega na chega dia e não ku bochincha, ku donha Vicenta paga, se donha Vicenta paga, ora ku na vai, donha dal porta será bati vai ficar só. Cinco governo assim nada para trador na aqui. Por mês não tá querer que na hora humilhar, na hora bater, na hora matar espiritualmente, traz assim a cobrança, e coi bom não compreender, bom não acordar hora que ele tá vindo na trabalho, se acabou, observe a hora que menino tempo vai se tumbando, hora que abo kota papia over di vacunasi passou se não vacunar botam assassino de borumana well bota matando borumanang na trabalho ora bota se redo ribanang ora bota papia ribanang ora bota henang ora kunasi algo anto patingo by chef bo by bisa chef kota abo abin que ideia of kota abo assim of bota bisene ko itingo by via di ami mi te yega na chef anto bota aqui quando bo yega nang bota assim como esfera para dar uma ideia anto para lá que traz nem que anto aba atrás sobrar bota ganha riba je ture ora na isi bom corda riba borumang pero wordi vacuna que tem que passar bem em corpo de ende se bota corda que se ende que não vacuna bota mate ende passou mim que muri a o si bom que muri tá ora bota come ture porcaria nang iPhone nang ha ture com na inverte para virar gordo maneira porco ponta corda que vou mata bom mês de ture colesterol ture jeta exeta sushi que não tá usa dentro do restaurante nem ou dentro na ture snack nem caminho bota para comer porcaria bom corda que ora também vou mata bom mês pero o si riba cona bota corda a orbo que me papia com despese a o si ora me tá bebe água me tá bebe que hierba então nós todos sabão bom bota bebe hierba água bota bebe hierba manhã aqui outro cima manda bebe nada mais você coisa não tá bom lifestyle bota seguir de momento com não vai acostumbrar assim esse é o qual tá passa mas já tanto biaco não são malang então hora da seguir bisa mira Boso junamento acaba na pleito e na bringamento e na dalmento com moqueta de maldade. Boso não tá yuna awe passe com boso bos tá waro tendite den alto aya. Acaso tá um junamento assim aqui me tá escoe, senhor tá bem expliquei junamento. Pa isso não que tá pretender Pasal hora que também botin da igreja, um par não, ele não cuta bisabo, não tá vacunar, pasal tem que parar na princípio de Deus, esta bonita, quando aqui tá nete para papia, a hora rumai tá bata sunu, badune de bisti, hora rumai tá tem hambre, badune de come, era rumai tá tem sede, pa hora que não passe vai tur hora badrente da igreja, que passa dilante turende se chama yuende, bom dia, feliz sabat, bendição que você quanto vai herte rumai, e hora bono corda que era uma ita existir, pero a boca está llena de palavra de Deus, llena de versículo, mais bonita, eloquente, etc, etc. Pero ora você está junto que era humana, você está tratando na maneira sushi, papi arriba não, em place de assim oração está se redo arriba não, ah? Tende não se lá se subir riba púlpito, papi na vida. Ponta quer botar matando persona, anto ave com nang ta afona, não tá vai igreja etc. Mas bota cor tá yama nang bini, ita sinti bo falta, mas gusta bo kiko, normal, nós está completamente obês. Então o Senhor tá começa papi que nang, acaso tá um junamento assim aqui, mitas coe, dia para rende humilhar seu mês, para ele lagar sua cabeça colocar maneira rich e para abrir panha de saco e chiniche como cama e coisa aí Senhor tá chama boque para Senhor chama junamento bota chama esse aqui junamento dia chama esse aqui junamento dia agradável na Senhor tá seguir bem dentro
Tapi sempre bisabo, é tarde, nós temos que falar, nós rep, para nós compreender, ora que o Senhor está papia. Senhor está seguindo papia. Nota essa aqui, tá eunamento com mitas coe. Lo que o Senhor está escolhendo, tá, para quitar a cadena de maldade. Para nós é cabuia de eugo. E para dar liberdade na estão oprimidos. E quebra tur yugo, que não te põe hasta um fracteken, a me lese assim. Pero ora vou lese arriba, tu sabe, não tá essa aqui tá eunamento com mitas coe. Para quitar a cadena de maldade, para nós é cabuia de yugo. E para dar liberdade na estão oprimidos. E quebra tur yugo. Nota para parte bo pang ku esung, entende? Nota para parte bo pang ku esung ku ting hambar. E para trece é pobre nang ku notin kas, dembo kas. Pa ora bom bira ende sunu bo bistie. E para no bira lomba pa bom mes família. E ora po luz lo sali maneira e aurora. E por recuperação, lo sigue mesura. Pero ora que tem temporada de dezembro, anda tem hasta missa na de aurora. Ando wak com pueblo, é uma coisa que é outra não que vacuna hasta da igreja também tem mesmo ciclo não que wak com nanta papel outro. Tem romana tá atrás na mesma emissora, tá papel de si, tá papel de nó. Diz aqui, é só não que bisabo nós. Anda bisa entender, não é bem rádio tampouco mais. Já? Pero não que para na luz sali na aurora, me inta. Ah? Então, Senhor tá bisa tá é hora para se quando é parte arriba, é sunco tem hamba badu nele de come, 13 pobre não de bocas, bisti ende sunu, stop de bira lomba para começar minha, é hora por luz lo sali maneira é aurora. E por recuperação, lo sigue mesura. E por justiça, lo vai por dilante de com, para a glória do Senhor, lo tabo proteção de para trás. Maneira com o Senhor, vai nos dilante, então, a vida nós, sua glória, sua presença, seu caráter, lo tá proteção de nós para trás. Para nós tá encobrir que sangue de Cristo. E ora, lo vou chamar, e Senhor lo contestar. Lobos clama e ele bisa atame aqui. O meu era um versículo não me tem marcar rato, mas me saque hora não tá bem. Se você quita e yugo for de meio de bolso, que coisa passa que yugo te carga com nossa besta buta riba outro. Papiando yang coisa, ora hasta mita mira amiga ta papia over di e não que papia muito over di assunto aqui mais, pero ela começa papia over di frontware. Que coisa é nesse direito, que coisa é de que ende la cabeça hasta brother 30 dentro expliquei que se acaso ende vai for um adventista 7 dia, então não que petra não tá tra riba já sabra, não por bise não minimal soma é lugar mestre vital riba já sabra ambai fobet mita do não é amplo hospital mestre sutra do não todo tipo de coisa é bem para dilante ante outra vez pero pode ver que tem outro envalsuk para outra parte bom chega para sombra não que vacunar anto tá quita não feita bom então vai ser pode ver que tem outro envalsuk é coisa vai com vuelta internacional que mende todo tipo de coisa está vindo pero ponto de ende tá simplesmente está 13 coisas que dilante uma maneira neachi uma maneira que queda meio, você é que cana riba é maneira uma bisabo ali é que cana riba é rante de florim aqui é que cana riba rante florim, pero realmente está com simplesmente nebanda aqui que me está pretender que tá riba é florim, surranda corre riba é verdade Senhor, pero está aqui nada. Então, se está sucedendo, o opiende de momento aqui tem é hora que tem tipo de situação aqui, pandemia de caso aqui, que tem volta na estranho de tomar lugar, porque ainda na mesma hora, não tá quis banda, em place de quis é palavra do Senhor para não estudar. Então, tá percebendo que tem a boa com aqui. Então, ele pensa, se você quita e o for de meio de bolso, quita e carga e foi meio de bolso, se você top de mostrar dele e lanta calúnia, você é sei você está sendo cada vez lanta calúnia arriba outro
cada vez guaie candela um tiki mais. Só melhor botar com fogo, ou porque assim barbecue, anta tira um tiki gasolina riba che sende candela pero se anta para aí coita bem anta com começa guaie para ante candela e coio bibiano sta bem esta com outro tá papin construir esto outro tá bini pode ir aí também outro manta três parte na sua maneira com ecos e maneira que gente anda papia over di vacuna não tá papia nada de comimento etc anda tá mostra que tem lifestyle de come gente na subibati gente anda bem assim é que nada que bobisa nem se bobisa sim nem se bobisa não se botar pro ou contra nenhum gente da aceitar gewoon turene que drive door é o qual não tem na cabeça então sempre lo boia ele não de caso aqui me tá bem bom claro ele não conta para a vacuna não lota é só na moda bisa que ao final lo triunfa porque costa aqui tá costa de mundo então nós sabe nós estamos vivendo em um mundo nós está com Deus nós somos parte do mundo pero nós está viva ser em um mundo caminha com o qual o mundo está decidir esse mundo está assim que ao final gente não quer em Deus tem que parar é parte de Deus sinceramente então não deixo já então eu estou seguindo bisa se você põe stop de mostrar desde ele anda calúnia se você põe bom mês disponível para ajudar estão que tem hamburger e satisfazer o desejo de estar afligir e ora e por luz lo sali da escuridão se não meu irmão pode que da viva da escuridão anche que pode pretender que você costa mais senhor e bo tiniebla lo vira maneira merdia bo escuridão bo nubia tá vira maneira merdia para adorije va compreender senhor lo guiabo continuamente e lo satisfazer bo desejo tem o lugar em que ma tordi solo e dona força na boeso não lo bota maneira hofi bom moa e maneira fuente de água cujo água não acaba e bom mês gente na lo tra e ruína na antigo de novo lo lobo lanta e fundeixe na antigo e lobo wardo yama e sum cuta direita e quebrar de muralha e sum cuta direita e caia na onda gente por biba o Kiko é o versículo que aqui bisa nós nós temos que sinha para biba a palavra de Deus para seguir assim bom uma oportunidade para gente poder e trabalhar maneira Senhor que é para nós assim stop de quebrar stop de caluniar stop de mostrar dedo stop de bater stop de quebrar que tu vai nos tabeza gente não que tá querer tá bate gente não que não tá querer tá bate então ao final não nota nergens nowhere passou mas que tu vai até moneda não está seguir quis banda para banda a mim que banda aqui não a mim não me que essa aqui não a mim tá aqui não que dia nós está começando a moneda lora passando aqui nós poscoe maneira me se tá vamos buscar verdade Deus meu irmão então ora me tá bem um parte ora lá para pedir checar não entende aqui se riba dia de sábado guarda vou pia dia se vou mês gana rio mi dia santo e se vou chamar dia de sábado delícia é dia santo de Senhor honorável e se vou honra essa aqui dor de abandonar vou mês caminha não dor de não busca vou mês prazer e de não papia vou mês palavra e ora e lobotim delícia tem Senhor e lo mi assim vou correr riba a altura não de terra amém lo mi alimentavo com a herência de botata Jacob para sobre a boca de Senhor a papia agora ave meu irmão a boca de Senhor não a papia conosco nossa banqueta tá que tu vai te brincar outro é parte de sábado aqui tiende não com não nem worry para sobre tiende não nem mais para bom nossa promover brincar outro que tu vai riba baco na show ende com awe não aceitar sábado quem tá brincando ora boa ainda não tá brincando tem não tá bisa ku tá para riba sábado tá sábado não se quatro horas riba perende ku tá bisa tá adorar riba sábado verdadeiramente tá adorando riba sábado explica a mim essa aqui abo awe
verdadeiramente está adorando riba sábado, ora que tem gana para a igreja começar para acabar, ora tem gana para a igreja acaba para acabar, ora tem gana para chegar a casa para subir sua cama dormir. Anto que nós está a bebia, nós está com essa sábado, está um carga, passou ter ore, nós que vai evangelizar, que visitar romana, que bom palavra, que assim kiko, que assim torno. E sábado vir carga para anto é terça man, não está assim nada, pero está batendo e ainda não está assim na adoração, e vai domingo. Você mira quando nós vai vendendo turcos, tem mundo aqui, pode ainda que está pro, pode ainda que está contra, pero a trobe é o qual que Deus está bisa, nós não que escuta, e ainda não que está lesa, o qual como a cabeleza, se dia de sábado, guarda, piana, que não sa, com a adoração verdadeira de Deus, Senhor, está riba sábado, que está queda pretender, que está riba já domingo, não quer se ele, está passando simplesmente, não que tem delícia do Senhor, não que mostrava, que riba dia que também por adorar, não tem problema, não tem kiko, que maneira que está vai diretamente contra a palavra de Deus. Ao ami, me vou condenar ainda aqui, passou quem me está Wes, me tem usgador, me tem licença, não. Se me usgabo, tá passando, me tem usar a palavra de Deus. A palavra de Deus que nada para bom claro. Pero a mim, me tá lava minha mão, me tá dando a palavra, passou uma cara bom. Isaías 58 tá bisabo, nós me se supla trompeta, bise com a maneira não tá. Então, ora como bisabe com a maneira tá queda nabo, o abo tá se, cubo não tá querer, ya, kutariba sábado, que estaria botar domingo. Ele não está anticristo mesmo, que não está querer seguir vivo a vida tranquilo. Já? Seguir vivo a vida tranquilo, vai. Então, tu rende lo biri para no final, kiko ta kiko. Para sombra mais claro, no canto um gallo, ora com a palavra de Deus, ora abrir. Então, o versículo, momento, está termina avisando para sombra a boca do Senhor, a papia. Que me diz, o que me bisabo. Ele não está pro vacuna, ele não está contra a vacuna, não usa a palavra de Deus, já, em vano, para poder defender a situação. Ele não está papo de vacuna, não está usando a palavra de Deus, está papo com direito humano, etc, etc, etc. Tinta bisabo, hasta caminha mi direito, está começando a caminhar de bota acaba, me quer para infectar-me, etc, etc. Please, busca mais para você também, sabe? Não hora que o tabaco não vai buscar quando não se cadina veres, vai buscar passar aqui que tem minho quando não para comer, ou por tal hora que corre vira vegetariano, que vira vegan, que vira kiko, já passou todo tempo que vai buscar de curva, é coisa ele vai pagar back, antes aí garantizar. Que me diz, não está passando, mas botar tem vela, tio, a uma 99 aí, Deus é o amor e bombom, sem pulmonia, sem nenhum pulmão afetado, etc, etc. Esse significa que ora a botar uma, botar me diga 99. A botar dar para o 30. Vamos né? Passamos a bonosa quanto o Senhor estava papiando que pessoa aí, para o Senhor estava a seu coração. Então, Senhor estava cada um de nós também seu coração. Senhor que para nós examinar nosso coração se cair, então para nós compreender. Se você não está querendo nada, please respeitar ainda que você está querendo. Se ainda não quer vai vacinar, então você não está querendo a palavra de Deus, respeita ainda, não vem papia nada. Quando de cubo trabalho, bom que para ainda infectar, para só reparar bom. A mim estudia com ele na todo país aí, tá mostrando bom. Quando não quase promete shot e assim chegando de 2 shot, tá na mês tem variante com a plama na merca aí. Tá ainda não com a vacuna. Então, obviamente, que está muito pequeno aqui, tá ainda não tem obesidade, ainda não tem problema de disfunção de certa parte da curva. Estudia quando é bom, prometo que nós está abre boca, papia para louco, diz que somos doutor bisaquico, somos médico bisaquico, professor bisaquico, o evangelista preferi, também está bisao vacuna, não, meu irmão, nós temos sim para arriba a palavra de Deus, tem sano juízo para nós por tomar decisão não correta, ok? Agora vou tomar decisão para o trás, para não sinta intimidade, nenhum tipo de mídia, pisa não que não te quase. Ainda não que está pretender, que não é só não que tem a palavra de Deus, que está metendo papel de vacunar se, outra não está pensando não, o você estuda a palavra, mas do nabo awe Isaías 58.
para compreender que o treinamento verdadeiro passa de como que para sombra prome ora para que qualquer começa a passar quanto de nós dentro de treinamento verdadeiro ele não está querer e não está querer porque ele não está querer também sayuna bom não está com não sayuna pero quanto de nós fora uma hora que me está papia que está carga a palavra de Deus riba pedestal ou está bisa da professada da cristiana verdadeiro quanto de vocês já ayuna verdadeiramente. Ando me que tu sabe, a minha senhora vinha preparar-me para coisa que rato. Passou uma hora com a pandemia, tá bem começar. Me tá agora para me um par de meu vídeo na riba januário sempre me saduna aqui que me caminha como de cana riba de cada ano. Então, me tá sali, mas começa a explicar ainda não com o mundo que tá bem seguindo aqui com a minha para pé. Então, mas pedi Senhor para ajudar-me fora que parte de comimento só. Então, comida come malo, pero me quer assim a mais. Me quer ter verdura não que realmente a mim não tá gusta. Pero me tá pedindo Senhor para ajudar-me de uma maneira para me comer. So, me sa, me tá mira, tem caminho não, hey, day 3. Essa aqui tem vitamina D3 essa tem, pero me tá gusta aqui. Essa aqui tem kiko tem, me tá gusta. Essa aqui tem B12, me não tá gusta. Ando ma pedi Senhor, ando tiki Senhora começa a trago awe, me também tá vegan, ando que tu vai tá sinhando mais, me está drechando me prato, mas estimular o piende, gente na começa a gostar te, me está iba comida aqui aya pa gente não tá o piende, pero a mim tá wari que opi, me tá wari piende não tá escuta o de verdade que começa viva vida saudável e não a mitad. Então esse tá lo qual que cada de nós awe, mas se começa assim. Nós está bom tá estel coisa aí, pero Senhor tá bom comigo, Senhor tá ajudando-me, Senhor tá que tá ajudando-me, pero meu irmão, Bíblia tá bisabo, não? Uma vez que você sabe algo, não? Bom, porque tá bira rond of tá estel aí não bisa, pero Senhor tá meu coração. Porque o Senhor la mira dentro do coração, que vai tomar palavra bom, você sabe palavra bom, pero de com Senhor tá pontrabo, por não tá obedecer minha palavra. Se você para meu coração. Então, apa tá bom, tá querendo botar riba bom caminho, tá cana, tá uma boega que tu vai. Finalmente, me que mostrava algo. Para mim, bisava trove com a mim não tem awe, para tá, eu sou tá usga. Pero me também mostrava com o vício lo tá assim, para compreender awe. Pensei me tá vai cubo, de Mateus 25. Bang comigo. Mateus 25. Mateus 25 tá para pedir vício. Wak bom que tá passando aqui, não de vício aqui. Tem aqui. A mi volte così che sono messa e l'usi solo te non sta bria ya aqui não esta começar na Mateus 25 mi ta com o versículo 31 ma ora que aiuti ende binde su gloria aqui não Jesus está papiando e lo qual mais que sinhabo Jesus está papiando de sua mesa aqui não tem terceira persona passou esta bisa aiuti ende caminho que está referindo a sua mesa mas coisas que agora aqui me bisa botando aqui mi romana Miriam Arronta bisabo para duro. Me está papiando de mim mesmo, pero me te llama mi nombre. Me está papiando de mim mesmo, pero de terceira persona. Agora, essa aqui Jesus está para esquinar. Ando tem motivo para que Jesus está assim. Mas eu expliquei como já acaba, não me vou explicar depois. De como é que você coi. Mas ora que eu viene bem, tem sua glória, e tu é ángel santo, e tu é ángel santo junto com ele. E lo sinta riba e trono di su gloria. E tur e nacionan lo oro tresi junto su dilante. E lo separanan, entende aqui? E lo separanan for di outro. Di com. Vamos igreja di com. Maneira guardado da separar carne for di cabrito. E ele põe a carne na sua mão direita e o cabrito na sua mão revés. O quabo que está ave carne of cabrito. Anteore o rei lo pisa está na sua mão direita. O rei a trova está representando Jesus na sua mão direita. Está representando hasta Deus de caso aqui passou está Deus de rei então e judiente também sinta na sua mão direita. Anteore ora que bota na sua mão direita este carne não, a atende que te bisa.
Anto e rei lu bisa esnana su mandreci, e ora ku kenge ta papianda kinang ku e carne nang. Que carne na si sempre na a escucha na atende e voz di e guardado. Que me na escucha ne voz di Senhor, anto na si di cana drenta de reino. Anto ta bisa di nang a ora ki. Bin, poso ku ta bendiciona di mi tata. Mamiri? Postanta es una bendición di mi tata. Heredar el reino que está preparado para vos desde la fundación del mundo. Para sobra, hoy te donan pa kiko, nante carnenan. Eta aquí na la cue Isaías, como le ahora te pabo, Isaías 58, ahora no se le se va con Jesús ta dunia aquí nan. Eta llaman bini, hoy te bisanda di con, nanta sintana mandrechi. Para sobra mi tabatin hamburger. E bolsa do nome de comer. Me tava tem sete e bolsa do nome de beber. Me tava tá estrangeiro e bolsa do nome posada. Me tava tá sunu e bolso a bistimi. Me tava tá malu e bolso a bishitami. Me tava tá em prisão e bolso a bin cercami. E ora é justo não, passou para bom, tá? Senhor e judiende declarar não justo quando anda sentando na mandreche, tá verdade? Ante tá punta, não tá punta o. E ora é justo não lo contestar Senhor, pensando, Senhor, que dia nós mirabo com hamburger e nós adunabo de comer, ou com sede e nós adunabo de beber. E que dia nós mirabo como estrangeiro e nós adunabo posada, ou sunu e nós vestibo, ou que dia nós miramos malo, ou de prisão e a bem cercabo. Não para compreender que Jesus está dizendo, passou na cana com Jesus, durante 3 anos e meio na kita vai. Já, Jesus estava da bom time, Jesus estava te sungu ta cura na, Jesus não dormi se caname, se ela queda dormir na casa de Maria com Marta, Lázaro na aqui, Jesus estava ta move que tu vai. A hora que nada dormir, Jesus está trex o mês, vai um caminho alocado de natureza, para se oração na sua tata, que vem na tava também recosta, então ponta que hora não se secou aqui, não Senhor, mas tá pode sungo tá guia não sempre toh, então o rei tá contestando, de verdade me tá bisaboso, tu lo que boso se para onde estão, de mais chiquito, de erumang aqui de mim tapami boso ahasie. Mamiri, que me andi que o Senhor está bisando aqui não? E gente não, que tá escorre para si, off que tá escorre para nós, que tem caso aqui, tá vacuna, off não tá vacuna, pero tá tratando não proíbo, maneira Senhor está bisa aqui, não tá ribe caminha. Não taribe camina. Passou não obstante, dibo, decisão que você toma, se você está canando com Deus, Deus te mantém. E ora 41. Ele obisa também na estão que está na sua robes. Aparta boso for de mim, boso maldiciona não, vai de candela eterno, que preparar para diabo e sua angelang. Pastor, me estava tem hambre e você não adunami de comer. Me estava tem sede e você não adunami de beber. Me estava um estrangeiro e você não adunami posada. Sunu e você não abistime. Malo e de prisão e você não abistame. A você entende que é hora não também lo contestar. Bisando, Senhor, que dia nós miramos com hambre, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sunu, ou malo, ou de prisão, e nós não servimos. Entendeu? Então, atende que nada bisa, e nós não servimos, que me não usa, mesmo coisa que uso na papia, então não cabe, nós servimos, que me não sendo malo, não quer que não está servindo, não está servindo Deus, não está servindo Jesus, de caso, aqui na cara de terra. Ok? Então, entendeu? 45. E ora e lo contestaram, pensando de verdade, me está bisaboso. Tudo o que boso a queda sem assim, para onde estão de mais chiquito aqui, tá para mim, boso a queda sem assim. E essa aqui não, lo vai em castigo eterno.
mas é justo não tem vida eterna. Awe me que bisabo meu irmão, abo decidir na qual banda lo botar. Bota vai queda. Na minha na minha florinha vai. Ya, lobo vai queda. Na e banda aqui de medalha, of lobo vai queda na e banda aqui de medalha sem Deus. Passou papo tem Deus, como está corre riba é verdade, que está errante. É verdade, errante, está para a verdade de Deus. Tá pensei, bota corda, ora com nada bisa, quando Jesus não paga moneda, etc. Jesus bisa vai com moneda bobimber. Ora na vai com moneda, na bem riba é moneda, na bem é cara de César. Ante la bisa duna lo que duna César lo que está de César, duna Deus lo que está de Deus. Mira como sabia Jesus, tá? Com aqui não está pertencendo a Deus, a Jesus. Já? Ela mira a cara de César, que manda de César, está na César lo que está de César, não. Já? Pero dona Deus lo que está de Deus. Ou seja, Deus manda seu único e uno Jesus, para ser que é verdade, está dentro de verdade, tá? Já? Para ser que nós por compreender que nós temos quase a cara de terra. Stop de brincar outro. Stop de queda, tá murmurar, tá caluniar, tá mostrar dedo, tá bem botar yanko e câncer para Facebook, pretender que bota sina neutral, bota respeitar tudo, pero de para bota puxando candela, quer tu vai, já? Para arriba, bo ponto, para ganhar mais tanto gente, like, comment, pisa, hey, ecole qua, hey, botar, master botar, você tá pensa, você tá kiko. Passou uma hora bota querer que tá bom bota sendo meu irmão, bota besta mata por irmão, bota besta mata por próximo, bom bisami, avero, como não bisabo. Passou da 2 mandamentos Jesus bisabo para de bater. Estima Deus com termo alma, momento e coração, estima o próximo. Não bem bisa a mim, maneira eu bem rico, que bota estima Deus para o mandamento, para pagar isso, para Kiko, para todo, não para todo com aí. Então ela bisabo dessa city bom material, dessa city bom quando vou seguir para baca best triste vai. Mas como é pessoa, aceita o qual que o hope de nós tá vai assim no futuro. Nós está papinho cos, queda neutral, não me respeitar, pero man, e Kiko, e tono, e volve, já? Nós está papinho com aqui marcha bonita mês. Então, ora chega no momento, tu rende também sa onda cada ser humano aqui, cada persona aqui, no coração tá verdade. Quando não está com Deus, ou quando não está com Deus. Se trata por humano, se trata por próximo, maneira boa tá bom, pretender de botar ele mais galã, ele mais livre, ele mais não, porque traz balança, porque Kiko, caminha tu rende sa, tá com a banda bota beijo com ele. Kiko te lo qual que iba para dilante. Então bota querer, que tata de nós, que tá de cielo, não tá mirabo, lesa Salmo 139, bota wak, onda que babai, Senhor su, uou não tá riba bom. Sabon sa se ainda. Do nada se vai lesa se também, então bota compreender que Deus nos está servindo a we. Então bem-aventurado, tá era humano que tá para riba a palavra de Deus, que tá obedecer a Deus, seu mandamento, não seu estatuto, não sua ensinança, sua doutrina, não stop de que da vai riba e ensinança não igreja não da besta nabe, com não doutrina estranha, você agora momento está mira, o toda doutrina não tá pretender, tem não com na imensa divisão, já? Então sei, a minha senhora mostrar-me mais dia, Aaron sali fora de Babilônia. Hopi gente aqui, não por predicar a mensagem de 3 ángeles que tu também está pretendendo este proclamar. Hopi de não por fazer coisa, passou nada de Babilônia, 5 não sa, então hopi nada de Babilônia, met opzet. Passou segunda, assim de coisa, não segui virar rico, não segui a fama, não segui te sonar com hora quando chega na televisão, na rádio, igual qualquer pantalla, tour kijkers lot arriba nang passou uma hora quando a mira meneting 1.2 gente awak nang que men view nanti sa homem tá popular me tipo se homem tá bem nanti ko bini outro simão pabo bi bom palavra de sor garantiza
Não tá bem imitar de som, pois já na começa a carregar um chip riba na escola da cabo, também tem ambo, também tem moe, torrente tá escuta a mim, não, me imitar de som, me tá ganhando aqui que tá, tu bisa amanhã me tem que pegar, tá com tá pero tá slor da vai começar a virar, pero dor que torrente tá escutando, não lo pintar, passou bota volver é ponto tanto, bota é hasta mais, passou na manda assim na mes bom, assim na mes great, até pessoa não tá 13 é verdade, e atalaia não tá supla trompete. Para ele não pode compreender, e coisa triste, está molestia ele não. Ele não, bolo que da mira não sempre, 10 ele está wak não, 20 está wak não, 30 está wak não, escondi também, tem nota do na boca mesmo com não tá, com não para verdade, dizer, me tem verdade, pero não, me tá lá de mais saco, mas mire, onde está coisa com não sabe, para onde você coisa aí, tá coisa com não tá, só é que tipo de ele não, mas bisabo doce, mas passar cawa, não tá espião não tá. Nanta busca para outro coisa que botar assim, para não baicar na conta. Lubidando agora botar se coi também, botar matando por humana. Ah, of tanta core me manda friend request babo. Não que tá bom amigo, riba Facebook. Ya, não que tá bom amigo, riba Kiko. Tu quando não que tá bom amigo riba che, pero ainda toma contato nunca cubo. Não tá contestado nunca, não tá comendado nunca. Rato um coi cães que põe em coi área se anda botando daí mas aqui, pero na nota contestado, na nota ebo, na nota chamado, lo que se não tá assim, não tá o turbo moves não, turcos que botar assim, para não vai do na iba na superior não, of não vai iba na 1, que su boca tá sendo grande, que tá vai usar bom número, caminha que tá vai bem a palavra, caminha que tá soi pulpito, etc. Ora está suredo com sua outra humana, eu tenho que mencionar, já, eu tenho que vai ter uma oração, pero prometo que a oração eu tenho que ter bom número, 4 a 5 via para adiante, prometo que vai o PBS oração. Então, e quer saber com sua oração, tá chega a área. Nunca te bobida, meu irmão. Deus bendicionar nos ave, então conosco vamos compreender ave dia mais, maneira mais bisabo, até que trove. Não está brincando outro de tempo não difícil, em vez de brincar é tempo não difícil junto com o outro. Tata, nós está agradecido a por mensagem. Nós sabemos que quizás os portas estão forte a pero Senhor, nós está cansado, não carregar, pero se cansar e fadar de entender o mesmo tipo de coisa, dias atrás de outro também para adiante, de romano que está caluniar outro, de pueblo que não sabe que tem quase, e está lá todo tipo de influência, já, está estropeando de tomar uma decisão correta. Não está bem se acabou, não está apresentando um caso, se acabou, Senhor, para que não sabe que não tem quase. Ojalá, Senhor, cada ave, escutando a mensagem aqui, por busca do cara de verdade. Busca, Senhor, mientras se pode ganhar. Esse aqui está nosso pedimento e nosso rogamento no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, turcos bom, Deus bendicionar cada um. A mim não está pedindo share, se você botar ciele, pero se botar acorde, vai, anto conta por humano. Anto já não está na onda e que tempo nós está vivendo dentro. Basta que dá brinda outro humano. É coisa que não ajuda o país, não ajuda nenhum de nós como ser humano tampouco. É a única coisa que vai assim, tá em que nós mesmos temos problema, passamos a hora com ele, não averou, com o equipamento ele fez trabalho. Não começa a visitar o caso, minta quer que você vai dormir duas mais. Não tem nada mais fácil que o gente dentro da vivenda, que está no templo, no caso, no lugar que está seguro, de boco boiabe que tu coisa não vai ainda tá cá dentro não queremos para não também viva duas mais, ok? Deus bendicionar nós cada um em nome de Cristo Jesus, amém. Ata.